Está aqui eu e meu amigo Bernardo andando nas cadeirinhas do teleférico aqui de Triunfo, curtindo essa brisa em pleno Dia dos Pais. E aí, tá gostando do passeio, Bernardo? Sim, eu tô gostando muito. Quantas vezes você já andou nessas cadeirinhas aqui? Eu acho que umas 4 já. É a primeira vez você aqui em Triunfo? Não. O que é que você diz para as pessoas que pretendem vir para cá? Você acha que qual o ambiente que você acha aqui? É legal. E o que mais? Diz aí. Tem muita coisa para fazer, muita alegria. Sim. E qual é o melhor hotel aqui de Triunfo que você acha, assim, que você gosta de ficar porque tem muitas coisas boas? O Sesc. Mas por que o Sesc? Porque eu nunca fui a nenhum. Também só foi pro Sesc, não sabe como é os outros, né? É, mas tem muita comida lá?